Trouxe aqui algumas notícias. Veja só. Algumas manchetes que retratam um pouco do nosso mundo hoje. Primeira manchete. Banco Central recolhe 13 milhões em dinheiro falso em um mês. Ana Sorokin, a falsa herdeira que enganou a alta sociedade de Nova York e deixou rastros de golpes no valor de milhares de dólares. Fire Festival, o evento para milionários em paraíso que virou um inferno e inspirou o documentário da Netflix. E o último, Brasil lidera a lista de países que mais sofrem ataques cibernéticos, matéria da Carta Capital. E aí aqui vai falar de links falsos, desde links falsos a clonagem de cartão e até manipulações das avaliações de produtos vendidos online. Eu não sei quanto a vocês, mas normalmente quando eu vou comprar alguma coisa na internet, eu sempre busco os reviews, o pessoal testando, e aí depois eu vou lá nas avaliações no site, procuro quais são as avaliações, para ter uma segurança, né, de que vou comprar alguma coisa boa. E eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já comprei várias coisas que, quando chegou, me decepcionaram. E aí você fica assim, né, poxa, olhei lá os videozinhos, a galera indicando, olhei as avaliações e é uma porcaria. E aí esses dias também eu estava assistindo o jornal, e aí era uma reportagem sobre o sorteio do Nota Paraná. E aí a reportagem falava que o pessoal do Nota Paraná tinha tentado entrar em contato com uma senhora, porque ela havia ganhado o prêmio do sorteio, mas ela não atendia as ligações. E ela não retornava as mensagens. E aí eles pegaram, né, já para criar um marketing também, foram com a reportagem até a casa daquela senhora, e aí ela estava em casa, e eles falaram, olha, a gente tem uma boa notícia para você. Será que a gente pode entrar? E ela falou, claro, né? Uma boa notícia, reportagem, pode entrar. E aí a mulher do Nota Paraná falou para aquela senhora, olha, pega seu aplicativo do Nota Paraná e abre aí para a gente. Aí ela abriu assim, ela olhou, 100 mil? 100 mil, você ganhou 100 mil. Ela, E ela começou a pular, e ela pegou a mulher do Nota Paraná assim, começou a pular junto com ela. E o câmera estava assim, tipo... E aí o repórter falou, minha senhora, por que você não retornou as ligações, não respondeu as mensagens? Ela falou, hoje em dia, tanto golpe, né? Tanta gente querendo passar a perna nos outros. Aí eu pensei que era um golpe. E aí eu falei, eu não vou atender essas ligações. E aí cada vez que eles ligavam, ela desligava. E a verdade é que a gente vive um tempo com tantas notícias falsas, com tantos golpes, com tantas mentiras, que muitos já estão começando a deixar de acreditar naquilo que é verdade. Porque às vezes é um pouco cansativo. Eu lembro que, eu não posso falar quem é, porque provavelmente vai me assistir, mas eu tinha uma pessoa que sempre mandava no WhatsApp umas notícias tipo assim, grupo terrorista invade o metrô de Nova York e mata bebês recém-nascidos. Aí eu, caramba, tipo, tem uma coisa estranha nisso, né? Aí eu ia lá, né, procurar, porque eu pensava, tipo, uma notícia dessa, cara, deve estar enxurrada de notícia, né? E aí não tinha ninguém falando. Aí eu falava assim, fulano, eu acho que não é verdade. Aí beleza. Obrigado por avisar. Na outra semana, mais uma mensagem. Até que eu acho que ela cansou e aí desistiu. E é interessante porque o Evangelho de João, quando João escreve, ele escreve com o propósito de falar, olha, eu quero que vocês creiam que esse Jesus, ele é o Cristo, o Messias. Então João, ele vai
colocar no Evangelho 7 milagres sobre Jesus para provar para os seus leitores que Jesus era o Cristo. E agora o que a gente tem nessa carta é que João também tem esse propósito de ter coisas na qual ele pode usar como uma prova. Só que aqui, o que João quer é que ele quer que os seus leitores tenham a convicção da salvação. E diante disso, ele traz várias coisas para que nós, como pessoas, como cristãos salvos, tenhamos essa certeza, tenhamos essa segurança da nossa salvação. Porque muitas pessoas, e eu acho que isso, eu não sei quanto a vocês, mas é muito comum que pessoas salvas não tenham essa certeza da salvação no coração delas. Porque a salvação, muitas vezes, não é acompanhada dessa segurança. Como assim? Porque muitas vezes as pessoas elas estão salvas, porque elas colocaram sua fé em Cristo Jesus, mas elas não sentem essa segurança da salvação, e às vezes quando elas pecam, elas falam, puxa, agora perdi minha salvação. Aí elas estão passando por um momento difícil na vida, e elas vacilaram, e elas, puxa, se Jesus voltar agora, eu estou ferrado. Ao mesmo tempo que tem pessoas que têm uma certa falsa segurança acerca da salvação. E elas não estão salvas. Quando nós fazíamos evangelismo no parque, nós, aqui no Bacaxiri, a gente perguntava para as pessoas, se você morresse hoje, para onde você iria? E muitas delas respondiam, eu acho que eu iria para o céu. Ah, é? Por que isso? E elas respondiam, porque eu sou uma boa pessoa. Eu nunca matei, eu nunca roubei, eu sempre procurei ajudar o próximo. E é evidente que a fé dessas pessoas não está no lugar de onde realmente vem a salvação. A fé dessas pessoas vem das suas obras. Mas Paulo vai falar em Efésios 2, do versículo 8 ao 10, o seguinte: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andéssemos nela. Então, embora a nossa salvação não seja por meio das obras, o que Paulo nos diz aqui é que Deus preparou esse caminho para que nós andássemos. Ele preparou para que nós, como cristãos, novas criaturas, andássemos nesse caminho de boas obras. E por isso o título da nossa série é E agora, como viveremos? Porque é justamente esse questionamento acerca de, cara, agora eu criei em Jesus. Eu depositei a minha fé nele. O que é esperado de mim como um crente? O que é esperado de mim nessa caminhada? Já que as obras não são a causa da nossa salvação, mas são a evidência natural de uma vida salva. Repito, as obras não são a causa da salvação, mas são a evidência natural de uma vida salva. Então, João... Rapaz, tem espuma aqui. Obrigado. Rapaz, espumante. Eu não vou tomar. Sai fora. O inimigo não vai. Então, bora lá. João, ele aqui na sua carta, ele traz 3 provas que nós podemos usar como uma forma de avaliar a nossa vida, a fim de nos dar essa segurança de salvação.
ele traz algumas coisas, e essas 3 provas elas vão se repetindo pelo livro, para que a gente tenha noção se a gente está andando na direção correta, se a gente está indo, né, para o destino correto. E a primeira prova que nós vemos aqui é a prova moral, que está relacionada à obediência à palavra de Deus. Né, ele vai falar lá no capítulo 2, versículo 4, que a gente já passou, que aquele que diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Então, a primeira prova que ele nos dá é essa prova moral, de se nós estamos obedecendo aos seus mandamentos. A segunda prova é aquilo que nós chamamos teologicamente de prova social. Está relacionada ao nosso amor ao próximo, né? E o que ele fala lá no capítulo 2, no versículo 9, que ele diz, quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Então, ele traz uma prova moral em relação à obediência a Deus, uma prova social, que é o nosso amor ao próximo, e agora nós vamos passar por uma terceira prova, que é a prova doutrinária. Agora sim. Vamos começar então lá no versículo 18. Filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Então a primeira coisa que João vai falar aqui é que esta é a última hora. Ele não diz está chegando a última hora, mas ele afirma que esta é a última hora. E muitas vezes esses termos, eles são usados às vezes para zombar do crente. Porque muitos falam assim, você está nessa? Tipo, essa é a última hora. Jesus está voltando. Há quase 2000 anos vocês estão falando isso. Tipo, é como se fala assim, cara, isso é mentira. Jesus não está para voltar. Tem essa última hora. Mas é importante a gente lembrar que nós estamos dentro de uma narrativa da redenção. Nessa narrativa da redenção, o primeiro ato é o ato da criação. O segundo ato é o ato da queda, quando o pecado entra no mundo e então desconfigura tudo. E o terceiro ato é o da restauração, quando Jesus vem, morre na cruz e então restaura todas as coisas. E às vezes alguns acrescentam um quarto ato, que seria o da missão, que a igreja está em missão. E o último ato é o da consumação. Quando Jesus então volta, né, e nós temos nosso corpo transformado e estaremos com ele, não teremos mais que lidar com o pecado e todas as suas consequências. Então, veja que em cada ato existe um bom tempo percorrido. Toda a criação, esse tempo da queda, tempo da restauração. Então, a verdade é que quando João fala que esta é a última hora, são os últimos momentos para que a gente entre nesse quarto ato, esse último ato, que é o ato da consumação. Domingo passado, nós estávamos aqui e falamos acerca do Brian. Né? O Brian é um amigo de muitas pessoas aqui. Ele tocou com a gente no louvor. E ele era 1 ano mais novo que eu. E aí lá no velório, estava conversando com o Álvaro e a gente conversava como era estranho estar no velório de alguém tão jovem. Porque parecia que a vida tinha sido interrompida de uma forma muito drástica. E a verdade é que todos nós teremos esse fim. Mas a gente não sabe quando. Então a gente não sabe quando esse relógio das últimas horas, ele para de contar para nós. Pode ser hoje, pode ser amanhã, a gente pode viver mais 20, mais 30, mais 50 anos, mas a verdade é que qual de nós consegue tirar ou acrescentar 1 ano da nossa vida? A gente não tem controle sobre isso.
E a gente vê que o povo de Deus vivia aguardando por esse retorno de Jesus. E essa deve ser a forma como nós vivemos, aguardando como se realmente essa fosse as últimas horas. Essa esperança de que Cristo está voltando. Isso precisa ser real no nosso coração. Agora, uma coisa importante também acerca dessas últimas horas é que João fala que muitos anticristos têm surgido. E parece que João está falando, olha, conforme vai se aproximando esse momento, as últimas horas, muitos se levantam contra Jesus. Muitos se levantam contra as doutrinas ensinadas acerca de Jesus. E aí ele vai falar no versículo 19. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era do nosso. Interessante que João fala que eles saíram de dentro da igreja. E muitas novas igrejas, ou aquilo que nós chamamos de seitas, elas surgem fundadas por pessoas que vieram de igrejas, muitas vezes com uma boa teologia, e fundam grupos, seitas, com doutrinas extremamente zoadas, perigosas. Se a gente for ver, por exemplo, Charles Russell, que é o fundador das Testemunhas de Jeová, ele era presbiteriano. O Rodrigo já levantou a cabeça. Nada contra, não é falando mal dos presbiterianos. Mas aí ele tinha problema com as teologias. Ele achava muito pesado o negócio do inferno, predestinado, não sei o quê. Aí ele começou a... Cara, isso aqui acho que não está certo. Aí ele foi para uma outra igreja, que eu não lembro o nome, e aí ele montou um grupo. E esse grupo, então, se tornou as Testemunhas de Jeová. E o maior problema, não sei se é o maior problema, mas isso aqui eu fui lá no site deles. Então, que eles falam o seguinte, que Jesus, ele não é o Deus Todo-Poderoso. Então, ele não deve ser adorado como Deus. Veja, alguém que estava numa igreja que não era uma teologia zoada, que acaba não aceitando as doutrinas, sai, monta seu próprio grupo e monta aquilo que ele acredita ser o correto. Assim como hoje também nós temos um grupo de pessoas anti-igreja ou desigrejados que diz que eles creem em Jesus, eles creem em Deus, mas eles não creem na igreja. Alguns também que dizem que creem em Deus, mas não creem na Bíblia. Porque esse Deus da Bíblia não pode ser um Deus como eles acham que Deus tem que ser. Então a verdade é que nós já passamos por isso aqui, nós falamos acerca de luz e trevas, e eu até citei alguns domingos passados de como é a nossa resposta diante da luz. E a gente tem duas respostas. Ou a luz mostra e revela quem nós somos, e nós então vamos diante de Deus, nos prostramos diante dele e confessamos nossos pecados e clamamos por sua graça e sua misericórdia, ou simplesmente vamos para longe dessa luz. E é o que muitas vezes as pessoas fazem. Diante das verdades do Evangelho, diante das verdades bíblicas, muitas delas nos confrontam na forma, no estilo da nossa vida, na forma como nós estamos vivendo, na forma como nós estamos tratando as pessoas. E aí, às vezes, a resposta é essa, é se afastar disso. Fala, não, eu não creio em Jesus, eu não creio na Bíblia, foi escrita por homens. Como eu vou crer em uma coisa, Bíblia, inerrante, como assim? Homens erram, homens falham, por que eu vou acreditar na Bíblia? Ou como eu já ouvi, e até há um tempo atrás ficou bem famosa
essa declaração, né, de um artista, falou assim, cara, a igreja não quer que você seja feliz. Esse Jesus que a igreja prega não quer que você seja feliz. E ele falou isso porque, segundo ele, o fato da igreja falar acerca dos seus desejos carnais significava que ele não poderia ser feliz. Então, a igreja não quer que eu me entregue aos meus desejos carnais porque ela não quer que eu seja feliz. Como se realmente a nossa alegria estivesse nisso. Agora, uma coisa interessante diante disso é que Paulo vai falar em Efésios 6,12 que a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes, autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E por que eu falo isso? Porque, veja, quando você tem esse grupo de pessoas se levantando contra a igreja, se você for lá nas redes sociais, o que você mais tem são pessoas que daí elas stalkeiam a outra, aí elas procuram algum defeito, alguma coisa, e voltam para criticar a pessoa. E aí começa, né, um monte de baixaria, né? E aí o nível vai descendo, e você pensa, poxa, a nossa luta não é contra as pessoas. Por isso que a gente precisa compreender, e João vai falar isso lá no versículo 19, no capítulo 5, se eu não me engano, que o mundo ele está sob o poder do maligno. Então, como o Matt falou, esse mundo ele é regido por esse sistema. Só que a proposta de João aqui, e é o que eu acredito ser o mais coerente, é focar na verdade. Então nós vemos aqui, versículo 20 e 21, que diz assim: mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Então, não sei se vocês já viram, provavelmente sim, as campanhas do Banco Central contra a falsificação de dinheiro. Então, como é que funciona? Eu lembro que, quando eu era criança, adolescente, porque eu pegava ônibus quando eu era criança, e eu vi um cartaz do Banco Central com todas as características de uma nota falsa. De uma nota verdadeira, desculpa. Então, ao invés do Banco Central falar, olha, uma nota falsa é assim, isso aqui é uma nota falsa, isso aqui é uma nota falsa, isso aqui é uma nota falsa, isso aqui é uma nota falsa. A estratégia era qual? E continua sendo. Mostrar quais são as características de uma nota verdadeira. Porque aí, quando você pegar uma nota falsa, você vai olhar e vai falar, não, isso aqui não é uma nota verdadeira. Porque uma nota verdadeira precisa disso, 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 disso. Então a proposta, e o que João quer lembrar aqui, é que vocês conhecem a verdade. Muitos falsos ensinos já passaram, estão sendo criados, vão existir. E se a gente focar aqui naquilo que é mentira, nos falsos ensinamentos, cara, a gente vai passar aqui anos e anos e sempre vai ter alguma coisa nova, sempre vai ter uma doutrina nova, e a verdade é que a gente sempre vai estar assim, e agora? E agora? Será que é verdade? Será que não é verdade? Será que é verdade? E a gente vai estar que nem aquela mulher, eu não vou atender o telefone porque é golpe. E a verdade é que nós precisamos lembrar daquilo que está na Escritura. Nós precisamos focar naquilo que é verdadeiro. Para que a gente possa, então, quando vir os ensinamentos falsos, poder olhar e falar, isso aqui parece que não é correto. Até é engraçado que essa semana a gente recebeu um videozinho, e aí era sobre como Deus ama os animais, e aí usavam uns versículos assim, tipo, porque Deus disse para amar e cuidar dos animais, porque
essa é a vontade de Deus, para que você prospere, para que... Aí eu, hã? Tipo, cara, aí assim, uns versículos mó zoado, assim, tipo, caramba, cara, o que é isso? E você olha e você fala, isso aqui não é verdade. E até alguém falou assim, não, olha, isso aqui não é real. E alguém comentou assim, é sim. E aí, qual é a verdade que João quer que a gente lembre? Vamos ver o versículo 22 e 23. Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo o que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Então aqui a gente vê essa prova doutrinária, que é justamente o fato de que esse Jesus histórico, ele é o Cristo. A tradução de Cristo no grego significa ungido e no hebraico o Messias. Então o que João vai falar assim, vocês conhecem a verdade. E qual é a verdade? Que Jesus, esse Jesus histórico, ele é o Messias. Aquele que foi prometido, aquele que nós aguardávamos. Ele é o enviado de Deus. E ele vai mostrar também essa relação entre Deus e Jesus. Porque não é possível ter o Pai sem ter o Filho, assim como não é possível ter o Filho sem ter o Pai. E aqui é importante a gente lembrar, porque muitos ficam incomodados quando a gente fala assim, Cristo é o único caminho até Deus. E a verdade é que Ele é. Ele é o único caminho até Deus. Mas muitos não querem aceitar a Cristo, mas eles aceitam a Deus. E o que João fala é o seguinte, não é possível ter Deus sem ter o Filho, não é possível ter o Filho sem ter Deus. E o próprio Jesus fala lá em João 17, 21, ele fala assim, para que todos sejam um, Pai, como tu és em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O próprio Jesus fala, eu e o Pai somos um. Então não tem como ter Deus sem ter Cristo. E ter Cristo significa ter uma compreensão correta de quem é Jesus, uma doutrina correta acerca de Jesus. Como Deus encarnado, que veio de uma virgem, viveu uma vida sem pecado, morreu numa cruz, ressuscitou, voltou ao céu, e um dia ele voltará para nos buscar. Aquele que é totalmente Deus e totalmente homem. Porque só alguém totalmente homem poderia morrer no nosso lugar, somente alguém totalmente divino poderia carregar o peso do nosso pecado e vencer a morte. Por isso João vai dizer lá no versículo 24 e 26, quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho. E esta é a promessa que ele fez, a vida eterna. Escrevo-lhe estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Então João vai falar assim, cuidem para que aquilo que vocês ouviram, para esses ensinamentos, para que os ensinamentos dos apóstolos permaneçam em vocês. Porque permanecer no Evangelho é o único caminho para permanecer em Cristo. E permanecer em Cristo é o que nos dá essa certeza da vida eterna. E é interessante pensar que o gnosticismo, que era a principal vertente aqui sendo combatida, ela surge no meio da igreja, influenciada pela cultura grega. E aí, eles meio que moldam o evangelho a essa cultura.
E a verdade é que nós precisamos ser moldados ao Evangelho. E muitos, tentando moldar o Evangelho à cultura deste mundo, pervertem o Evangelho. E trazem um Evangelho que não é o Evangelho real. Que não é o Evangelho capaz de nos trazer a salvação. Então a gente vive, sim, uma pressão. Uma pressão porque o mundo vive o sistema que é contrário a Deus. Nós vivemos nesse mundo. A verdade é que isso é a vontade de Deus, que nós vivamos nesse mundo. Ele não nos tira, mas Ele nos coloca nesse mundo, porque é nesse lugar que a gente tem que estar como luz. Como Jesus vai explicar, né, que uma lâmpada, ela não é colocada debaixo da cama. Uma lâmpada, ela serve para iluminar. E para iluminar, ela não fica escondida. Ela fica em um lugar onde ela possa clarear o máximo possível. Assim como nós. Nós não devemos ficar escondidos do mundo. Tem muita gente que se esconde do mundo. E nós devemos estar no mundo. Para que a gente possa levar a luz do Evangelho. Só que há uma dificuldade. Eu acho que para nós pais existe uma dificuldade. Porque a gente fica com tanto receio dos nossos filhos, tipo, cara, o que eles estão aprendendo, né? As amizades. Cara, será que, sei lá, alguém vai apresentar para eles droga, pornografia? E a gente fica sempre com esse receio no coração. E muitas, às vezes, colocam os filhos em uma bolha, para que eles fiquem isolados de tudo isso. E eu entendo, porque é uma preocupação, como pai, de que seu filho esteja em um bom lugar. Mas eu acho que, como pais, a gente também precisa lembrar que os nossos filhos vão para esse mundo. E a nossa preocupação maior tem que ser ensinar o coração deles a viver nesse mundo, para que eles não sejam corrompidos e influenciados, mas eles possam influenciar outras pessoas, para que eles sejam luz. E aí, João vai reforçar aqui no versículo 27, dizendo assim: quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisa que alguém os ensine, mas como a unção dele é recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Então, novamente, João vai falar assim: permaneçam no Evangelho. Permaneçam na verdade que vocês ouviram. Esse livro aqui, o Evangelho, acima de tudo, é um livro muito interessante. Porque às vezes a gente pode estar um pouco cansado de Evangelho, 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 Evangelho. E aí mais um livro de Evangelho, às vezes a gente fala, mais um livro sobre Evangelho. Mas eu recomendo, porque vai fazer reacender essa chama pelo Senhor no seu coração. E aí ele fala assim, acerca do Evangelho, ele fala o seguinte: o significado do Evangelho. Estávamos mortos em nossas transgressões e em nossos pecados. A religião não pôde nos ajudar. Nossas resoluções de mudança não puderam nos ajudar. Jesus, o bebê nascido de uma virgem em Belém, era o Filho de Deus. Ele fez o que não tínhamos condição de fazer. Viveu uma vida justa que agradou a Deus. Ainda assim, foi crucificado em uma cruz sobre a maldição do pecado. Ele fez isso por nós. Ele morreu em nosso lugar. Mas Jesus ressuscitou da sepultura para nos oferecer nova vida em seu Espírito. Jesus dá essa nova vida a todos que o invocam pela fé. A beleza do Evangelho é que aqueles que confiam em Jesus jamais temerão se alienar de Deus novamente. Em Cristo Jesus você está seguro, em Cristo você é amado, em Cristo você é pleno, em Cristo você é escolhido, em Cristo você é puro. Agora, portanto, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E agora Cristo nos redimiu para a vida de amor e serviço, na qual podemos refletir aos outros o que Ele fez em nós.
E aí João vai falar aqui no versículo 28, filhinhos, agora permaneçam nele para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se você reparou, anotou aí, João fala 7 vezes a palavra permanecer ou suas variações. E a gente sabe que dentro da forma de escrita da época, palavras repetidas são um reforço. São essa ideia de, olha, isso aqui é muito importante. Essa é a ideia central do texto. Então, ouçam, prestem atenção naquilo que está sendo repetido várias vezes. E aqui o que João nos traz é permaneçam. Diante desse mundo, diante das mentiras e diante de tantas fake news, diante desse medo de ser enganado, de ser, cair no golpe, diante de tantas mentiras, de tantas seitas, de tantas doutrinas erradas acerca de Cristo, João fala, permaneçam em Jesus, permaneçam na verdade, permaneçam no Evangelho. E aí eu trouxe algumas citações aqui acerca do permanecer. Eugene Peterson ele vai falar assim, a vida cristã não é uma corrida de velocidade, mas uma maratona. É uma longa obediência na mesma direção. A fidelidade ao longo do tempo, não explosões rápidas de entusiasmos, é o que caracteriza os seguidores de Jesus. A fidelidade ao longo do tempo, não explosões rápidas de entusiasmo, é o que caracteriza os seguidores de Jesus. John Stott vai falar assim, permanecer descreve uma continuidade pessoal com Cristo e com a verdade apostólica. Essa palavra mostra que fé verdadeira é demonstrada na fidelidade contínua. Carson vai dizer, para João permanecer não é apenas um conceito estático, mas um relacionamento vivo e contínuo com Cristo. Permanecer é equivalente a crer continuamente e confiar e obedecer. Então os nossos olhos, eles precisam estar em Jesus até que ele o veja face a face. E agora a gente encerra com esse último teste. Como se João nos perguntasse nessa noite, você nasceu de novo como filho de Deus? E aí ele vai falar no versículo 29 o seguinte, se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. David Gusk vai dizer assim, quando alguém nasce de outra pessoa, quase sempre há uma semelhança familiar. Você diz, veja, ela tem os olhos da mãe, ou ele tem o nariz do pai. Bem, os filhos de Deus têm uma semelhança familiar com o Pai Celestial. Ele é justo. Portanto, aqueles que nascem dele também praticam a justiça. Praticar a justiça é viver em obediência ao Senhor. É uma vida coerente aos ensinamentos de Jesus. A obediência ela não deve ser motivada pelo medo, mas pelo fato de que Cristo habita em nós e nós o amamos, então nós o obedecemos. Então, nós não sabemos quando ele vai voltar. Nós vivemos nesse mundo de fake news, tentando desviar o nosso foco da verdade. E a verdade é que se permanecermos nele, temos a vida eterna. E que essa certeza nos traga essa segurança e encorajamento para que a gente possa perseverar no Evangelho. Até o dia que nós estaremos face a face com Jesus. Que os nossos olhos jamais se desviem dele. Enquanto o aguardamos, possamos viver uma vida que mostra que somos nascidos de Deus, porque somos semelhantes ao Pai. E se você nessa noite não tem essa certeza, a verdade é que por mais que você se esforce, você nunca vai ter uma vida plenamente justa diante de Deus. Porque todos nós falhamos. E o resultado disso é viver uma vida distante de Deus. E isso é morte. Mas Deus, por nos amar tanto,
Ele dá o seu Filho, que vem ao mundo como um homem, para que ele possa tomar o nosso lugar numa cruz e pagar o preço pelos nossos pecados. E o que nós precisamos é simplesmente crer. Se nessa noite você não tem essa certeza, o convite de Deus para você é que você crê em Jesus e naquilo que Ele fez por você e que você saia daqui com essa certeza. E para nós que estamos em Jesus, permaneçam até que Ele venha. Amém?